Um zumbido incessante ecoa por trás de muralhas de aço. Aqui, o dia nunca termina. De cada 3 televisores vendidos no planeta, um tem sua origem na China. É uma nação que transformou sua vasta população em uma força de trabalho que alimenta gigantescas linhas de montagem, operando sem pausa. Por trás dessas paredes, existe um mundo oculto, onde lâminas de vidro mais finas que papel e LEDs menores que grãos de arroz são manuseados com precisão impecável. Milhões de circuitos minúsculos são integrados em uma dança tecnológica perfeitamente coreografada. Todos esses elementos se unem para dar vida a uma sofisticada e poderosa máquina de entretenimento. É aqui, no coração de uma das maiores fábricas de televisores do país, que se pode testemunhar a ascensão da China como uma verdadeira potência tecnológica no cenário mundial. O segredo não está apenas no ruído das linhas de montagem, mas na paciência de uma estratégia silenciosa. O sucesso da China não nasce apenas da produção em massa ou de velocidades vertiginosas. Ele também brota de uma tática que soube explorar ao máximo a mão de obra de baixo custo. Durante décadas, eles observaram, copiaram e, por fim, aprimoraram a tecnologia ocidental. Apenas então, o passo seguinte era dado: a produção em escala industrial por uma fração do preço original. Graças a essa abordagem, em um mercado global que comercializa mais de 230 e 1,2 milhões de televisores coloridos por ano, 1 em cada 3 aparelhos exibe a etiqueta "Fabricado na China". Mais rápido, mais barato, mas com qualidade suficiente para chegar a milhões de lares. Em contrapartida, nos Estados Unidos, os gigantes da eletrônica investem fortunas em pesquisa e inovação, construindo marcas de prestígio. Os produtos americanos costumam ser mais caros, projetados para enfatizar a durabilidade e uma experiência de uso única, em vez do volume puro. São 2 caminhos de desenvolvimento que parecem se afastar. No entanto, foi precisamente esse contraste que moldou o cenário global que conhecemos hoje. A questão que permanece é qual desses caminhos definirá o futuro da indústria eletrônica. Um brilho pálido no canto da sala, que logo se tornaria o coração pulsante do lar. A jornada do televisor começou com as telas em preto e branco, de meados do século XX. Mas foi na década de 1960 que a tecnologia do Technicolor injetou vida em suas imagens, transformando-o em um meio de comunicação vibrante. A partir dos anos 90, as telas planas iniciaram uma nova era, consolidando o aparelho como a peça central da sala de estar. No início dos anos 2000, os televisores de LED surgiram, mais finos, eficientes e com uma nitidez nunca antes vista. Contudo, a verdadeira revolução veio com as Smart TVs. Aquela caixa esguia deixou de ser apenas um receptor de programas. Ela agora se conectava à internet, baixava aplicativos e se convertia no epicentro do entretenimento familiar. Hoje, com resoluções 4K e até 8K, aliadas a designs ultra finos, a televisão se tornou uma presença familiar, encontrada em centenas de milhões de lares ao redor do globo. Muito antes do zumbido das máquinas, há o clique silencioso da coleta de dados. Na China, a jornada de uma televisão não se inicia com aço ou vidro, mas com informação pura. As empresas de tecnologia locais dedicam uma enorme atenção à pesquisa de mercado, um processo onde cada tendência de consumo é registrada e meticulosamente examinada. Eles sabem que as salas de estar espaçosas dos lares americanos frequentemente pedem por telas imensas, que prometem uma experiência de cinema. Em contraste, nas cidades densas da Ásia, apartamentos pequenos levam os consumidores a preferir designs compactos, que economizam espaço sem abrir mão de funcionalidades avançadas. Essas diferenças moldam cada decisão na linha de produção. Desde o tamanho da tela, a resolução 4K ou 8K e a integração de controle por voz, até a capacidade do aparelho de se conectar aos sistemas de casa inteligente. Milhões de pontos de dados, extraídos de pesquisas online, do feedback de clientes e das tendências do varejo, tornam-se a base para o trabalho dos engenheiros. A partir daí, eles esboçam os projetos, constroem modelos tridimensionais e preparam a manufatura,
onde as ideias finalmente ganham vida em gigantescas linhas industriais. Em um ambiente onde o ar é mais puro que o mundo lá fora, um único grão de poeira pode selar o destino de uma tela inteira. Aqui, a jornada da imagem começa, não com um projeto, mas com o próprio vidro. Dentro de imensas salas limpas, a umidade e as partículas são mantidas sob o mais rigoroso controle, pois a menor impureza seria capaz de arruinar um painel avaliado em centenas de dólares. O processo se inicia com 2 lâminas de vidro ultra finas, polidas até uma planicidade absoluta, que deslizam pela linha de montagem e são unidas como as páginas de um livro. Entre elas, repousa uma camada de cristal líquido. Este é o elemento central que define como cada pixel se acende ou altera sua cor em resposta a sinais elétricos. Na superfície da primeira lâmina de vidro, milhões de transistores microscópicos são dispostos com precisão cirúrgica, formando uma metrópole em miniatura, onde cada componente funciona como um interruptor de luz. Sobre a segunda lâmina, engenheiros aplicam filtros de cor nas tonalidades vermelho, verde e azul. A combinação dessas 3 cores primárias, em diferentes intensidades, é capaz de gerar milhões de matizes únicos, dando vida às imagens com detalhes vívidos e naturais. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, películas polarizadoras são fixadas na frente e no verso do painel, direcionando a trajetória de cada feixe luminoso. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, nasce o painel de LCD, uma estrutura leve que contém milhões de pixels sincronizados, prontos para se tornarem o portal que traz o mundo visual de volta à vida na tela da televisão. Um painel escuro, silencioso. Milhões de cristais líquidos aguardam um sinal para despertar. Contudo, o painel de LCD, por si só, não consegue brilhar. Seus milhões de pixels minúsculos permaneceriam na escuridão sem um parceiro oculto, a iluminação de fundo LED. Este sistema invisível, posicionado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel inerte em uma tela de imagens vibrantes. Nas extensas linhas de montagem, mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Operários instalam cuidadosamente fitas de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada uma é posicionada para garantir que a luz se espalhe de maneira uniforme por todos os cantos da tela. Esses LEDs são surpreendentemente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas potentes o suficiente para iluminar todo o display. Cada um é soldado firmemente a uma chapa de alumínio, que também atua como um dissipador de calor para manter as luzes resfriadas durante a operação contínua. Uma vez fixada, a luz bruta que eles emitem ainda é muito intensa e irregular. Para resolver isso, ela atravessa uma lâmina de acrílico transparente que difunde e espalha os feixes, eliminando pontos quentes e sombras. O processo, no entanto, não termina aí. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, ajustando o brilho e equilibrando as cores, para que o brilho final pareça uniforme e natural. Quando a iluminação de fundo é finalmente unida ao painel LCD, a transformação está completa. O que antes era uma sanduíche sem vida de vidro e cristal líquido, agora é capaz de exibir imagens em movimento brilhantes. Neste ponto, o coração visual da televisão está pronto. Sua tela, preparada para abrir uma janela para mundos inteiros. Um brilho silencioso emana da tela, mas ainda não há som nem movimento. É uma promessa de imagem, um potencial que aguarda seu despertar. Para que a luz se transforme em uma experiência completa, o coração e o cérebro do aparelho precisam ser cuidadosamente integrados. É aqui que bilhões de sinais serão processados, dando vida à luz e ao som. Na linha de montagem, técnicos se posicionam em longas fileiras, cada um dedicado a uma tarefa precisa e singular. Com mãos ágeis e firmes, eles depositam componentes minúsculos sobre as placas de circuito virgens. Transistores, capacitores, resistores, processadores e incontáveis conectores. Cada peça é como um fragmento microscópico de um quebra-cabeça, que, uma vez unido, forma uma complexa rede de controle. Essa rede determinará como as imagens se manifestam, como o áudio é projetado e com que velocidade a televisão responde ao toque de um botão no controle remoto.
Com os componentes em seus devidos lugares, a placa atravessa um banho de solda derretida. Juntas brilhantes e uniformes surgem, robustas o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, livre de curtos circuitos ou interrupções. Ainda assim, a supervisão humana permanece indispensável. Operadores inspecionam cada trilha através de lentes de aumento, buscando eliminar até a menor falha em potencial, pois uma única conexão defeituosa poderia paralisar todo o sistema. Após passar pela inspeção, a placa é fixada à estrutura com pequenos parafusos e, em seguida, conectada diretamente à tela LCD e à iluminação de fundo. Cabos planos e finos unem todos os elementos em uma malha coesa e funcional. Na placa principal são adicionadas as portas HDMI, USB e LAN, que servirão como portais para a comunicação do aparelho com o mundo exterior. Finalmente, todos os componentes, tela, iluminação e circuitos, se unem. A mistura antes inerte de vidro e plástico se converte em uma máquina inteligente, pronta para exibir imagens vívidas, projetar som e se conectar à internet. O silêncio se transforma, enfim, em um centro de entretenimento doméstico. Uma fragilidade exposta, prestes a ganhar sua armadura final. Mesmo com a placa de circuito perfeitamente alinhada à tela de LCD e a iluminação de LED, a televisão ainda não está completa. Ela precisa de uma última camada, um escudo protetor para resguardar sua delicada estrutura interna contra impactos, poeira e as tensões mecânicas do transporte. Esse passo crucial acontece na área de moldagem de alta pressão, onde o plástico é modelado com uma precisão impressionante. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados para serem robustos o suficiente para proteger os componentes sensíveis e, ao mesmo tempo, leves para facilitar o manuseio. Quando as peças chegam à fase de montagem final, a exatidão se torna absoluta. Cada elemento é cuidadosamente posicionado e ajustado até a menor fração, para que se encaixe de forma impecável com os circuitos e o frágil painel interno. Clipes de fixação e soldas térmicas garantem cada conexão, fundindo as partes separadas em uma única unidade sólida. Até o menor desalinhamento, de apenas alguns milímetros, poderia criar uma pressão irregular na tela, fazendo com que ela se deformasse ou até mesmo trincasse. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. À medida que o invólucro externo se fecha ao redor do núcleo, a transformação atinge seu ápice. O que antes era um conjunto vulnerável de vidro, circuitos e fios, agora está abrigado em um corpo resistente, projetado para suportar os desafios do uso diário. O aparelho não parece mais um trabalho em andamento. Ele se apresenta íntegro, polido e pronto. Cada detalhe foi assegurado com esmero, garantindo durabilidade, estabilidade e a promessa de uma experiência vívida e ininterrupta para o espectador. A estrutura protetora não apenas finaliza a aparência, mas também é a garantia de que a tecnologia em seu interior poderá performar em seu máximo potencial por muitos anos. A jornada de uma tela está quase no fim, mas sua prova de fogo apenas começou. Antes que qualquer televisor possa ser certificado e embalado, ele precisa enfrentar uma sequência rigorosa de testes de qualidade, onde a menor falha significa o retorno à linha de produção. O processo se inicia pela inspeção da imagem, o fator que define a experiência do usuário. Toda a superfície da tela é varrida por câmeras de resolução ultra alta e sensores ópticos de extrema sensibilidade. Esses equipamentos são capazes de detectar os menores pixels mortos, aqueles que permanecem permanentemente escuros ou acesos, quebrando a uniformidade da imagem. O sistema também avalia a consistência do brilho em toda a área, identificando pontos excessivamente claros, escuros ou que apresentem vazamento de luz. Em seguida, são realizados os testes de cor, utilizando escalas de gradiente, gráficos de cores padrão e sequências de vídeo em alta velocidade. Com isso, são avaliadas a reprodução de tons, a precisão cromática e a suavidade nas transições. Cada detalhe, dos vermelhos mais vívidos aos azuis mais profundos, é minuciosamente examinado. A razão é simples.
Até o menor desvio pode comprometer a imersão visual. A partir daqui, a atenção se volta para o som. Os alto-falantes e os circuitos de sinal são submetidos a uma vasta gama de frequências, dos graves profundos aos agudos mais nítidos, operando por longos períodos para garantir que o áudio permaneça claro, livre de distorções ou zumbidos. Microfones especializados captam o som emitido e o comparam com os padrões técnicos de referência. Essa análise garante que cada canal funcione corretamente, seja em uma suave música de fundo ou em explosivas cenas de ação. Simultaneamente, toda a parte eletrônica e suas conexões passam por uma revisão completa. Engenheiros usam lupas industriais e equipamentos de medição avançados para verificar as soldas, as trilhas de sinal e o desempenho dos componentes. O objetivo é eliminar qualquer risco de curtos circuitos, linhas interrompidas ou peças operando além de seus limites. Nenhum detalhe, por menor que seja, pode escapar dos requisitos de precisão absoluta. Finalmente, começam os testes de resistência. Os televisores são ligados e desligados milhares de vezes, operados dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, e até submetidos a fortes vibrações para replicar o estresse do transporte. Apenas depois de sobreviver a todos esses desafios, o televisor conquista seu selo de certificação. É a prova final de que ele está pronto para deixar o chão da fábrica e encontrar seu caminho até o mercado. Um corpo de vidro e metal, silencioso e escuro. Mesmo após passar por cada inspeção rigorosa, o televisor ainda é apenas uma peça inerte de hardware. Para transformá-lo em um dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final na linha de produção é carregar o software. Operários conectam cada unidade a computadores especializados, que instalam o sistema operacional junto com os aplicativos básicos. Este cérebro digital permite que o aparelho não apenas exiba imagens e produza som, mas também se conecte à internet, acesse plataformas como YouTube ou Netflix e se integre a outros dispositivos no ecossistema da casa. A partir daqui, engenheiros realizam uma série de verificações funcionais. Eles testam a velocidade de resposta do controle remoto, medem a estabilidade da conexão Wi-Fi e verificam a capacidade do televisor de executar múltiplos aplicativos de forma fluida. A interface é inspecionada quanto à rapidez, clareza e facilidade de uso, garantindo que o sistema seja intuitivo para o usuário. Somente quando cada recurso opera sem falhas, da conectividade à navegação, o aparelho pode oficialmente receber o nome de Smart TV. Agora, um centro de entretenimento completo, ele está pronto para ser embalado e enviado para lares em todo o mundo. Da linha de montagem para o mundo, a jornada final começa em silêncio. Com a montagem e as inspeções concluídas, a televisão entra na última etapa de sua viagem, preparando-se para deixar a fábrica. Operadores acomodam cada unidade em molduras de espuma pré-formada, onde todos os cantos são firmemente travados para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo do aparelho é então envolvido em sacos antiestáticos e uma espuma plástica protetora, garantindo que sua superfície permaneça livre de arranhões e a salvo de impactos ambientais. Em seguida, os televisores são acondicionados em caixas de papelão com múltiplas camadas. Nesses invólucros robustos, são impressos números de lote, códigos QR e datas de produção, permitindo um rastreamento preciso e eficiente ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Acessórios como o controle remoto, o cabo de energia e o manual do usuário são cuidadosamente organizados no interior, assegurando que cada embalagem chegue completa ao cliente. As caixas são empilhadas sobre paletes, envolvidas em filme plástico e movidas para armazéns centrais. A partir dali, milhares de contêineres são carregados e despachados, viajando por terra, mar e ar para todos os cantos do globo. Quando uma televisão finalmente chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de uma vasta engrenagem industrial, onde centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados trabalham em conjunto para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás daquela casca frágil, pulsa um motor tecnológico invisível. É uma engenharia que se estende desde salas limpas,
onde telas são montadas, até o trabalho minucioso de operários posicionando cada LED minúsculo em placas de circuito microscópicas e softwares inteligentes. A China transformou sua força de trabalho em uma colossal máquina de produção, capaz de fornecer centenas de milhões de televisores para o mundo. Mas uma questão fundamental emerge deste cenário. A velocidade por si só será suficiente para manter sua posição contra nações que apostam na inovação e na força de suas marcas?